Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais um capítulo dessa jornada para masterizar o seu processo decisório e, consequentemente, se aproximar cada vez mais da abundância, da riqueza em todas as áreas da sua vida. No último capítulo, nós falamos sobre os polares opostos, o locus cognitivo interno e externo, e aqui as diferenças entre eles, beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, lembrando que essa imagem é muito icônica, certo? Ela traduz muito bem o que significa essa semântica, ok? Tanto de você ser uma fonte eterna, quanto de você só sugar e não devolver nada. Então agora, vem comigo que esse capítulo vai ser embaçado, cara. Então, muita calma nessa hora. Então, a gente vai falar como é que acontece o caminho quando alguém está do locus cognitivo interno para o externo. O que faz com que a pessoa acabe terminando no buraco sem fim? Qual que é o mecanismo mental na pessoa para que ela acabe dependendo da opinião dos outros, sendo ou se tornando uma pessoa dependente, uma pessoa ali, de certo modo até, mais uma palavra inédita para você, pusilânime, certo? Uma pessoa ali que não tem brio, que não tem coragem, que abdicou da própria coragem, o agir do coração, em função de respostas ambientais. Então, vamos lá. Eu espero que você esteja preparado com papel e caneta na mão. Os slides estarão aí disponíveis na sua área de membros. Mesmo assim, é importante que você faça as suas anotações com as suas ideias. Pausa o vídeo quando for necessário, anota, digita, mexe no seu tablet, sei lá o que você vai fazer. Porém, presta muita atenção e vem comigo aqui e espero, na minha melhor capacidade, transmitir para você um conhecimento novo, uma palavra nova, que consiga clarear o seu momento agora, independentemente do seu background e da sua circunstância, beleza? Preparado? Bora lá, vamos lá, compartilhando a tela novamente e agora vai! Primeiro tópico que eu quero mostrar aqui para você é a questão da memória, tá? Então, o que faz com que uma pessoa saia de um modo cognitivo interno para um modo mais externo, digamos assim, para um modo onde a pessoa ela dependa mais da opinião dos outros. Cada memória, ela gera uma impressão em você, tá? Então vamos passo a passo. Uma memória que você teve, ela gerou uma impressão em você. Essa impressão, por si só, ela pode gerar uma extrapolação quando você acessa essa memória novamente. Então vamos supor que você teve uma experiência impactante quando você era criança. E vamos e convenhamos, qualquer experiência é impactante quando você é criança. Quando você lembra, mesmo que subconscientemente, mais detalhes no módulo 11, subconsciente. Quando você lembra dessa memória, você lembra dessa impressão que você teve. E aí você acaba associando as duas coisas, os dois conceitos. Isso é um perigo, porque você pode extrapolar a circunstância da memória em relação à impressão que você teve. Como, por exemplo, se você não assistiu, recomendo que assista o exemplo do time de futebol da escola, está no módulo 4. Se eu não me engano, é Diamond Plus, ali um vídeo que vale muito a pena. Lá eu explico bem com mais detalhes esse fenômeno aqui. Agora, o que isso influencia a sua decisão? Quando você extrapola o raciocínio com base nessas impressões que você teve por conta de acontecimentos que você teve na sua memória, você tende a inferir. O que é inferir, Carbone? É quando você extrapola, né, ou quando você generaliza, e é uma tendência que tende ao egoísmo. É uma tendência que tende ali de forma semi-redundante. Por quê? Porque você tem o seu ponto de vista, e aí vamos fazer o ping-pong aqui novamente. Você tem o seu ponto de vista, você tem o seu repertório, você tem as suas memórias, aquilo que aconteceu com você. E isso, por mais incrível, por mais especial que possa ser para você, não é
para os outros. E aqui que começam algumas confusões. Por quê? Porque cada pessoa tem a tendência de considerar-se muito especial, justamente por conta desse viés. É porque você tem a sua perspectiva única, que não é compartilhada por outras pessoas, que você acaba considerando aquilo que você vive como sendo muito especial. E ok, em certa medida, isso é saudável. O problema é quando você começa a tomar decisões por conta dessa inferência, por conta desse histórico. Quer um exemplo? No caso do time de futebol da escola, a pessoa associou o esporte a uma condição de tristeza. Por quê? Porque a pessoa não foi escolhida primeiro, e sim por último. E aí considerou que aquele contexto esportivo era um contexto necessariamente entristecedor para a pessoa. Porque ela teve uma experiência que foi triste em um momento, em uma ocasião da vida dela. E aí as pessoas costumam extrapolar isso para outras circunstâncias. E qual que é a raiz dessa extrapolação? O medo. Então você sente medo e aí extrapola, infere, generaliza um acontecimento que ainda não aconteceu, futuro, com base num histórico passado. E isso muitas vezes não acontece de forma explícita, mas sim subconscientemente. Muitas vezes você acaba tendo raciocínios e pensamentos que estão abaixo do teu limiar de consciência, mas, não obstante a isso, influenciam o seu comportamento mesmo assim. E aí você pode manter associações, você pode manter círculos sociais, ou você pode manter hábitos, manter comportamentos e raciocínios, inclusive, apenas pela força do hábito, porque você se acostumou a pensar de uma determinada maneira, por conta do impacto que o ambiente teve sobre você no seu período crítico de desenvolvimento, que não necessariamente se restringe apenas a uma encarnação. Você pode herdar heranças genéticas, por exemplo, da tua linhagem, e tendências cognitivo-comportamentais que estão muito associadas à sua genética. Você também pode herdar tendências cognitivo-comportamentais num contexto mais espiritual, um contexto mais imaterial, um contexto mais de mente. Se você chegou até aqui e assistiu o módulo 5, você entende que não existe apenas a sua mente, e sim a mente do grupo. Isso vai ser visto com mais detalhes lá no módulo 9, o poder da mente superior, dando uma olhada na colinha aqui, porque é muito conteúdo. Então, veja, você tem a sua mente, você tem a mente dos seus ancestrais e você tem a mente das suas outras encarnações. No decorrer da sua jornada ali encarnatória. E você pode considerar essa jornada encarnatória, se você for mais materialista, sob um ponto de vista unicamente genético, e sob um ponto de vista mais espiritual, em relação a outras pessoas que foram outras pessoas, outros personagens, outras encarnações que fizeram parte do seu histórico e do seu repertório de memória. Caso você não acredite em múltiplas encarnações, considere também o viés mais materialista, que está tudo certo, influencia sim e muito. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando você tem esse ponto de vista singular, esse ponto de vista individual, aquilo foi impactante para você, no seu repertório, na sua perspectiva, na sua maneira de ver o mundo, isso acaba gerando uma tendência de você interpretar as coisas sob a lente ou sob a ótica de como você se sentiu. E essa tendência ao egoísmo é uma tendência de você se preocupar cada vez mais com o impacto que os outros têm em relação a você. Porque, perceba, por mais que você esteja, nesse exemplo hipotético, o tempo todo preocupado com os outros, na verdade, você está preocupado com o impacto que os outros têm em você. Então, veja, cada holofote aqui tem uma área, né, uma área de impacto da luz sobre o indivíduo. E é isso que ulteriormente preocupa o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo ainda não se conheceu, porque o indivíduo ainda não sabe os próprios limites e não conhece toda a extensão da potência de seu próprio coração. Então, esse mecanismo é um mecanismo que é inevitável e deve ser cuidado, né? Deve ser, digamos assim, monitorado com autoobservação para que você
não corra essa tendência, esse risco de sempre considerar o viés do egoísmo, ao invés do viés mais, digamos assim, de logos, beleza? De você fluir para outras pessoas, não apenas focando em você mesmo. E aí vamos lá, né? Você também tem ali vários conceitos. Isso aqui é só o comecinho, tá? É só o aquecimento. Então vamos lá. Você sabe o que significa crença, né? Então eu até comentei em relação sobre isso no vídeo anterior. Crença é um senso de certeza que você tem sobre alguma coisa. E o que é uma crença limitante? É uma crença que demarca a fronteira sobre a qual será construído o muro que cerca o seu coração. Vou repetir. Uma crença limitante é a demarcação da fronteira sobre a qual será construído o muro que cerca o seu coração. Isso aqui eu vou até anotar porque é muito bom, puramente improvisação. Então, vamos lá. Crença limitante, pela terceira vez, hein, é a fronteira que demarca a região, digamos assim, sobre a qual será construído o muro que cerca o seu coração. Então, a linha demarcatória, a região da fronteira e tudo mais é a fronteira, tá? Sobre a qual será construído o muro que cerca o seu coração. Como assim, Carbone, o muro que cerca o coração? Não entendi. Ora, coragem é coragere, que é agir com base no coração. E o muro que cerca o seu coração é justamente o quê? O medo. Então, uma crença limitante, em outras palavras, é medo. Ou te incute medo, ou gera como resultado medo, ou origina o medo na sua vida. Então, de certo modo, crença limitante te leva a ter medo. Agora, quando a gente analisa a origem do termo crença, isso nos dá muitas pistas de como superar essas crenças limitantes. Vamos lá, vem comigo aqui, espero tornar isso simples e leve para você. Então você tem aí, por exemplo, impressão 1, 2, aí, várias impressões que estão pareadas com memórias, ok? Sempre tenha esse tipo de consideração, leve isso em consideração. Então você tem memória 1, impressão 1, memória 2, impressão 2. Isso vai constituindo crenças limitantes por conta do impacto ou da impressão que isso teve em você, juntamente à generalização que você faz. Você faz uma generalização porque você está sob uma influência emocional. Então, você pode generalizar, inclusive, para o aspecto positivo. Porém, essa generalização positiva, ela não necessariamente é verdade. Você pode achar que o mundo todo é muito lindo e maravilhoso porque você está apaixonado, mas isso não necessariamente é verdade, o mundo ser lindo e maravilhoso, e nem o contrário. Você pode ter quebrado o seu coração e fazer uma generalização que o mundo é uma porcaria. Isso não necessariamente é verdade. Então, essa racionalidade, essa postura mais prudente e cautelosa sobre auferir juízo de valor em relação às coisas, ela geralmente só acontece porque quando você é mais cauteloso, porque você não tem crenças limitantes. Ou quando você tem algumas crenças, mas que não te limitam, pelo contrário, te impulsionam. Então, qual que é o problema da crença limitante? Ela leva a uma antecipação, e a própria antecipação te leva a uma impressão. Então, por exemplo, você tem lá o time de futebol da escola, você foi escolhido por último lá, e aí ficou triste. E aí você teve uma memória, certo? Você associou essa memória à impressão tristeza, e aí você extrapolou, você pensou que da próxima vez que você for jogar qualquer esporte em qualquer lugar, você vai se entristecer também por conta dessa memória que estava associada a essa impressão emocional que você teve. E isso também gera uma antecipação, que em outras palavras gera ansiedade. Vamos voltar aqui.
passo a passo para você entender. Antecipação é você antecipar um resultado futuro que é incerto, por definição, caótica. Você antecipa isso partindo de premissas que podem ser completamente falsas. Então, essas premissas, no caso, por exemplo, do time de futebol da escola, eu fico voltando para esse exemplo porque eu já dei esse exemplo ali no módulo 4. Então, você pode, num outro ambiente, ser escolhido em primeiro por outras pessoas, por uma mera questão aleatória ou por quaisquer outros fatores. Então, veja que quando você antecipa uma situação, por que eu vivi isso no passado? Então eu penso que isso acontecerá de volta no futuro, né? De volta no futuro, que maravilha. Então, quando você faz essa antecipação, isso tende a aumentar o seu nível de ansiedade. Antecipação é ansiogênico, ok? Antecipação é ansiogênico. Por quê? Primeiro porque o futuro é caótico. Escreve isso juntamente comigo. O futuro é caótico, tá? E incerto. Então, por mais inteligente que você seja, você não vai saber como o futuro se desenrolará, porque são tantas variáveis, é tão caótico, é tão absolutamente incerto, que por melhor que você seja, por melhor municiado de computadores e cálculos superquânticos, não tem como prever o futuro. Infelizmente, não tem como mesmo, ok? Por mais que você tenha ali muitos aparatos tecnológicos a seu favor. Portanto, o que isso deveria trazer para ti? De um lado, se você está mais ali no lado do buraco sem fundo, uma ansiedade sem fim, porque você parte da premissa que você pode controlar o futuro. Do outro lado, isso te dá uma humildade sem fim. Por quê? Porque você parte do pressuposto que o futuro é como será, pronto e acabou. E é aquela coisa de você ter a paz que excede o entendimento, você ter a tranquilidade que vai além do entendimento. Só que para isso, você tem que estar disposto ou disposta a abrir mão de entender. E esse entender não é o entender de coração, mas o entender racional. Quando você está disposto a não entender racionalmente o desenrolar da situação, é como se você estivesse disposto apenas a surfar nas ondas que vêm por aí, e a não necessariamente calcular qual será a próxima onda e qual que é a distribuição do peso de maneira racional. Isso, inclusive, é falado, vou fazer uma referência a um anime, certo? Depois de fazer uma referência cult ali de Pink Floyd, vou falar de um anime, Dragon Ball, e mais especificamente Dragon Ball Super, ali uma coisa um tanto quanto mais semi-recente. Se você assistiu o anime ou viu o mangá e tudo mais, você percebeu que em um determinado momento, numa competição, para quem não sabe, Dragon Ball Super é um anime, né, japonês, cuja temática é basicamente quem é o mais forte. Fim, essa é a temática do anime. E ali você tem todo um conceito satélite, mas sempre em função do quê? Força, poder, legal? Beleza. E aí, a maneira que essa peça de mídia resolve exemplificar o poder e a força é através de porrada, lutas, né? Com poderes e aquela coisa toda semifantástica. Numa das épocas ali que dois personagens foram treinar num planeta diferente e tudo mais, com um ser azul, né? E, enfim, lá com poderes divinos e tudo mais, esse ser estava lá treinando a galera. E aí pegou e falou para um dos personagens, que era o famigerado Vegeta, que a razão dele ser inferior em força técnica de luta comparado ao outro personagem, o Goku, era justamente porque o Vegeta tentava antecipar a situação da luta, tentava antecipar com a mente, ele tentava ficar calculando. Isso o colocava sob um grande estresse, sob uma grande carga psíquica. Por quê? Porque a todo tempo você precisa estar fazendo cálculos. Quer um exemplo? Xadrez. Você tem ali N movimentos possíveis à medida que o jogo vai se desenrolando, principalmente no meio do jogo. Você tem muitos movimentos. Cada cálculo é um cálculo baseado numa probabilidade.
E essa probabilidade pode não acontecer. Então, veja que vamos supor, 10 milhões de cálculos, você errou 9.999.999, porque só uma jogada foi feita. E a cada jogada que é feita, você tem cada vez mais cálculos que não acontecem e cada vez mais desperdício de energia. Isso, ao longo do tempo, vai enfraquecendo, né? Supondo que seja uma pessoa que calcula mentalmente, ou até mesmo um computador, pela demanda de energia nesses cálculos. Então, isso acaba sendo um ponto negativo. E é lógico, pensando no contexto de volta lá para o anime, na questão das lutas, quando o personagem tenta adivinhar o que o outro vai fazer, ele sempre age em resposta. Lembra? Reagir ao invés de agir. Então ele reage. Reagindo, ele parte de uma premissa, de um pressuposto, que ele precisa esperar o outro agir primeiro para depois reagir. Essa é a diferença. Quando você está alinhado ou alinhada com logos, você está no ritmo da dança, ao invés de estar em função do seu parceiro de dança, se é que você me entende. Então, ao invés de você ou conduzir, ou ser conduzido ou conduzida, você acaba simplesmente se movendo em função da música que é tocada. E você, se espera que alguém te conduza, você deixa de esperar e passa a agir. Tudo isso no contexto de crença limitante e no contexto de antecipação. Então, quando se fala para você não se preocupar ou para você não antecipar um cenário futuro que ainda não aconteceu, é justamente esse significado semântico que tem nesse dizer, ou nesse ditado, digamos assim. Porque quando você fica criando cálculos e possibilidades, expectativas mentais, você deixa de escutar tão bem a música e passa a se preocupar com o seu parceiro de dança. E o seu parceiro de dança pode estar preocupado com você, no que você vai fazer primeiro. E aí os dois ficam olhando num efeito semi-chapolin, onde um fica esperando que o outro acabe tomando a iniciativa e ninguém toma a iniciativa e fica aquela coisa um tanto quanto semi-cômica, certo? Que é o exemplo dos espelhos de frente um para o outro. Imagina um espelho esperando que venha um raio de luz. Só que os espelhos, por definição, não emitem luz, eles apenas refletem a luz. Então fica um espelho esperando que a luz seja emitida de outro espelho. Imagina que não tem luz no ambiente, é só trevas, só sombra. E aí não tem luz, e aí fica um espelho olhando para o outro. E aí, vai ou não vai? Então, aí o outro, vai ou não vai? E aí fica naquilo. E ninguém cresce. Se não há crescimento, há deterioração, há entropia. Então, se não há crescimento, ou seja, alinhamento com a dança, com a música, com o ritmo da música, há deterioração. E essa deterioração, ela começa a se instaurar à medida que você se antecipa demais às circunstâncias e às situações. E você pode me dizer que talvez seja impossível alguém não se antecipar, alguém não fazer planos, alguém não se planejar, etc e tal, para o que vai vir a acontecer. E realmente, pode até ser. Não é para você não fazer os seus planos, é para você não sofrer por antecipação, é para você se preocupar apenas com o que lhe compete, com o que está ao seu alcance, e em relação ao que está, digamos assim, ao alcance dos outros, ao que depende dos outros, não se preocupe com isso. Foque apenas no que você pode fazer. Novamente, aquela filosofia estoica aqui, para dar uma ilustrada nesse contexto. Beleza. Então, voltando aqui, você tem todo esse contexto aí de crença limitante, antecipação e tudo mais. E aí, olha só, palavrinha nova que eu quero ensinar para você. Impresciência. Ô louco, Carbonão, o que quer dizer impresciência, cara? Se você não sabe o que quer dizer isso, vai aprender agora. Impresciência é o quê? Você tem o prefixo in, você tem, né, o prefixo pré e você tem ciência. Ciência você sabe muito bem o que é. É um conhecimento, é um saber estruturado. Não é apenas saber. Não é apenas um conhecimento. Ah, eu sei porque fulano me falou. Não, não. É estruturado. Você teve ali uma metodologia para que seja fundamentado esse conhecimento, fixado realmente esse conhecimento. Beleza, isso é ciência. Legal. O que é pre? Pre tem a ver com a antes de, aquilo que vem
antes de alguma coisa, ou seja, premonitório, né? Beleza, e nesse contexto específico, o prefixo in significa falta de. Juntando tudo isso, impresciência significa falta de conhecimento estruturado antecipatório, ou falta de um saber, um conhecimento estruturado antes que uma situação futura aconteça. Ou seja, não é vidente ou tem impresciência, ou seja, tem impresciência. E aí a pessoa não sabe o que vai acontecer. Não sabendo o que vai acontecer, ela antecipa a situação. Tá claro até aqui? Tá? Ciência, é agora um pouquinho, um temperinho a mais ali. Ciência é um nome, ou seja, um substantivo, tá? E em termos gramaticais pode ser considerado um objeto, tá? Na sintaxe gramatical e tudo mais, é um objeto. O que é um objeto? É aquilo que não se move por vontade própria. É um objeto, é uma pedra. Está ali parada. E o que é sire? Sire significa um verbo. Imagina a ciência conjugado como verbo. Por exemplo, permanência. Permanência é um substantivo, é um objeto. É uma palavra que significa permanência. Agora, permanecer é um verbo que dá para você dizer eu permaneço, tu permaneces, ele permanece, nós permanecemos, vós permaneceis, eles permanecem. Tá tudo do mesmo jeito, tá tudo permanecendo, certo? Então, você tem ali ciência, e ciência seria o quê? O conhecimento estruturado. E cire significa estruturar o conhecimento. Então, é uma ação, é um verbo, tá? E cire significa está para a ciência, tal qual permanecer está para permanência, tá? Então seria ciencier no português, né? Ciencier. Eu ciencio, tu ciencias e por aí vai, certo? Um sotaque ali meio interior e mineiro. Enfim, então você tem ali o cire, que é do latim. Só que por que a gente coloca aí termos em latim para você ver? É porque, né, a equipe não tem mais o que fazer e fica simplesmente jogando um monte de termos enfadonhos para você ver. Não, não, é porque a semântica desse termo, o contexto desse termo é muito importante. Então, precire significa justamente o quê? Você prever o que vai acontecer de maneira que você estruture um conhecimento antes da situação acontecer. Olha só. Vou usar um exemplo enxadrístico novamente para ilustrar. É como se você soubesse de antemão os movimentos que o adversário vai tomar e você estabelecesse uma situação no tabuleiro que te favoreça, porque você sabe que os movimentos futuros que o adversário vai tomar serão aqueles especificamente. Isso é precire, ter um conhecimento futuro. Na prática, isso acontece? Às vezes, se a pessoa segue metodologia, se a pessoa segue rituais, se a pessoa segue manuais, se ela tem ali, né, uma mentalidade mais quadrada e ela sempre faz a mesma coisa todo santo dia, isso pode tornar previsível. Olha só, previsível, antes da visibilidade. O que é previsibilidade? É você poder ver antes que aconteça. Uma maneira de você ser previsível é você ter uma rotina. Você sabe o que você vai fazer amanhã, porque você tem uma rotina. E isso economiza energia. E aí que está justamente a armadilha. Você construir uma rotina, cerebralmente falando, você economiza energia nesses cálculos infinitos, de todas as possibilidades que não venham a acontecer. Então, porque você teve uma situação X, você prevê, para economizar essa energia de cálculos, que todas as mesmas situações que antecedem X terão X como consequência. Então, toda vez que você for ser escolhido por uma equipe de esporte, você será escolhido por último, por exemplo, nesse contexto específico. Então, isso é o que a tua cabeça tenta te convencer. Isso é o que você se acostuma a calcular e considerar como certeza. E, consequentemente, você estabelece uma crença. Quando você tem
um sistema de reconhecimento de padrões ou de detecção de padrões que é extrapolado, você constitui isso numa crença. Porque aquele padrão serviu para aquele contexto específico. Você considerar para situações futuras o mesmo contexto, a mesma correlação, é você inferir, é você tentar prever o resultado. Se você, por exemplo, falar assim, eu aposto que tal jogada de moeda de cara ou coroa dará X. É porque você prevê que o resultado será X. Então, você tem aí, estatisticamente, 50% de chance nesse exemplo. O que não significa que você vá acertar, nem que vai errar. Apenas é uma probabilidade. Quando você toma um partido, você passa até a torcer para que o resultado que você escolheu aconteça. Você passa a torcer para que a crença que você teve se manifeste. E por isso mesmo que é muito a arte é muito sutil nesse contexto de crença, porque crença tem a ver com comportamento. Quando você economiza essa energia de cálculos mentais, você passa a direcionar essa energia para você agir. Então, essa possibilidade, esse espectro de possibilidades, ele tende a travar o processo decisório. E aqui vai a notícia, né, para você que acha que a vida é cheia de certezas e tudo mais, ela não é cheia de certezas. E não será, mesmo com os melhores cálculos que você fizer. Se você tem alguma certeza de alguma coisa, muito provavelmente isso é fundamentado numa crença que pode ser incorreta. Mesmo isso que eu estou falando para você, pode ser uma crença e pode ser uma crença incorreta. Aí você olha com aquela cara de pastel, pô, Carboni, a essa altura do campeonato você fala que o que você está falando pode não ser verdade, e eu te digo sim, e por outro lado, pode ser verdade também. Né? Então, socraticamente, eu digo que só sei que nada sei, e fica ao seu critério tirar suas próprias conclusões. Agora, testa e vê no que dá. Testa se o que eu estou falando faz sentido. Verifica, analisa na sua mente se faz sentido o que eu estou te falando, e talvez você veja que faça ou que não faça. E aí tá tudo certo. Agora, nesse conteúdo aqui, de cabo a rabo, digamos assim, do módulo 1 até o último módulo, eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai fazer sentido para você, de uma forma ou de outra. Por isso, as crenças, elas podem ser utilizadas tanto positivamente quanto negativamente. Essa é a mensagem que eu quero transmitir aqui para você nessa altura do campeonato. Então, olha só, voltando aqui, precire, você prever o futuro, a ciência, você fazer ciência antecipadamente por conta de eventos futuros. O que é o band-aid disso? Né? Nós não temos essa capacidade de verificar o futuro com exatidão, e assim, é 100% de chance de acontecer isso. Mesmo que você seja um viajante do tempo, você não tem 100% de certeza de qual será a situação futura. Você pode ter ali uma chance, uma probabilidade. E como não temos ali a certeza absoluta do futuro, temos a crença, que é o band-aid de Precire, que é o infinitivo de ciência, seria ciencier, né, digamos assim. E essa crença, ela pode ser limitante e gerar antecipação e gerar ali uma tendência maior a você cair no buraco sem fim. E quando você analisa o significado da palavra crença, eu avisei que esse vídeo ia ser denso, tá? De conteúdo. Você tem a palavra credere, que em português origina verbos como crer. Credere, crer, crerer, crer. Crer em espanhol e crer em português. Mas também origina os termos crédito e credor. E aí você para e pensa assim, não, mas espera aí. Credor, cara? Credor? Credor não está dando alguma coisa? Né? A crença, você já parou para pensar nisso? Que quando você crê em alguma coisa, você está dando alguma coisa que você tem? O credor, o que ele faz? Ele não dá dinheiro? Não é um credor? O banco, quando empresta dinheiro para você, ele não está dando dinheiro para você, ele não está sendo seu credor. Ele está dando alguma coisa para você. E você, o que dá em troca para o banco? Você dá um compromisso de equiparar ou equivaler ali o crédito. E a partir do momento em que existe crédito, contabilmente existe o quê? Débito, para que a balança fique equilibrada.
Então, a partir do momento em que existe um credor, existe um debedor, ou um débito, crédito, débito, credor, devedor. Ok. Você tem credor, você tem devedor. E o que o devedor deve em troca da sua crença? Vamos ver se você acerta essa. O que um devedor... Porque você está crendo, você está depositando alguma coisa. Primeira pergunta, aonde? Você está depositando quando você tem uma crença? Aonde? Segunda pergunta, se tem um crédito, tem um débito. O que você está ganhando em troca dessa crença? Já parou para pensar nisso? Toda a crença que você tem implica no quê? Em um crédito e um débito. Toda crença que você tem implica num crédito e num débito. A questão é, o que você está entregando como credor naquilo que você crê? E o que você está recebendo de volta como débito para aquilo que você entregou? Vamos voltar lá para o slide e eu vou mostrar para você o que é. Será que você acertou? Não é nenhuma disputa, ok? Mas é ali para você pensar mesmo, para exercitar a sua mente, ok? Então, temos aqui as noções de crédito e débito. Se você tem um credor, você tem um devedor. Até aqui, beleza. E, opa! Eu não sei se você chegou à mesma conclusão, não existe certo ou errado aqui neste ambiente, mas a ideia é, crédito é uma energia e o débito é uma forma pensamento. Vamos voltar aqui. Caramba, Carbone, como assim, cara? Você está dando energia, uma crença? Você está depositando energia aonde exatamente? Quando você crê, você deposita uma energia em algum lugar. Em onde, você pode me perguntar, ou aonde você pode me perguntar, justamente numa forma que se cristaliza num pensamento, ou seja, numa forma pensamento. Não é apenas uma nuvem, ela tem uma forma circunscrita. Quer um exemplo? Você acredita que, por exemplo, irá chover num determinado dia. E por acreditar, você visualiza, mesmo que subconscientemente, a chuva acontecendo. Ou você escuta, ou você aciona as memórias de você escutando a chuva, ou você aciona ali imaginações com visões da chuva caindo, e por aí vai. Então, são fenômenos mentais que são ativados quando você deposita essa crença. E esse pensamento que lhe vem em troca é justamente a contrapartida da sua energia. Então, veja que quando você vende qualquer coisa, você está entregando um produto ou um serviço e você está recebendo em troca energia. Então, veja que, no caso, o seu cliente é o seu credor. O seu cliente acredita em você. Como você devolve essa crença para o seu cliente? O que você entrega para o seu cliente? Está entendendo como isso se relaciona e muito com o mundo prático, o mundo real? Se para você estava meio brisadão, assim, como assim, forma pensamentos, uma coisa mó esotérica. Não, não, cara, isso aqui é prática, é dia a dia. Então, a forma pensamento, quando o cliente ele espera alguma coisa de você, ele tem uma expectativa. Ele está acreditando no seu produto ou no seu serviço e espera um pensamento em troca. E esse pensamento é justamente o quê? A solução do problema dele. Se ele compra algum produto, ele quer que aquele produto solucione um problema dele. Em termos marqueteiros, é a solução da dor do cliente. E quando o seu produto ou o seu serviço de fato entrega o que promete, o que alinha-se com a crença do seu cliente, existe ali a longevidade do seu negócio, da sua atuação como provedor de produtos ou de serviços. Olha só a construção de raciocínio, né, que chegamos aqui a essa altura do campeonato, ok? Então veja que, né, para elaborar um raciocínio complexo é necessário um pouquinho de tempo, mas quando, né, fica redondinho, fica bacana. Então, aí vamos pensar, o que será que você acredita quando, por exemplo, você
né, entrou nesse ambiente de enriquecimento, qual que foi a sua crença? Talvez a crença de ganhar dinheiro, talvez a crença de ter riquezas que o dinheiro não compra. Seja qual for a sua crença, eu entrego o meu melhor na expectativa de suprir as suas expectativas ou os seus pensamentos. Mas é apenas uma expectativa, porque é impossível entender o pensamento do outro. Da mesma forma que tem muitos clientes que compram produtos e serviços e acaba o produto ou serviço não sendo aquilo que eles esperavam. Teve uma vez, por exemplo, que eu comprei um fone de ouvido. E eu comprei um fone de ouvido na época, aqueles que tinham fio, né? E não era nem aqueles que, né, era tipo o AirPod de hoje, né? Era aqueles que tinham um troço que enganchava na orelha e ficava ali. Não era nem um fone de ouvido que tampava a orelha, mas era uma coisa que enganchava assim na orelha e ficava uma alça e era aqueles foninhos pequenininhos. Qual foi a expectativa que eu tive ao pagar o preço que eu paguei pelo fone de ouvido na época? Era de que aquele fone de ouvido, em primeiro lugar, não caísse, né? Porque aquele foninho que só enganchava aqui acabava por alguma questão aí de fabricação corporal não ajustando bem e acabava caindo, principalmente quando eu corria, e aí o foninho ficava lá pulando até que ele caía. Então não servia. Agora, aquele foninho que enganchava aqui, ele não tinha esse risco. Então, em relação a isso, a expectativa foi cumprida. Mas qual que era a outra expectativa? Que o produto tivesse alguma longevidade, que durasse pelo menos por um ano. E a questão foi que o produto em questão, ele não durou por um ano, ele durou por menos que isso. O fio, ele acabou quebrando, ele acabou dobrando. E aí ocasionou um mau contato e ficou saindo som só em um fone. Não sei se você já passou por essa experiência, é extremamente desagradável em fones com fio. Quando você compra, o produto começa a utilizar e de repente dá algum defeitinho assim. E você percebe que o fone ele é construído com essa finalidade. O fio ele é fininho de propósito para que quebre. Só que isso não é anunciado no marketing, né? Isso não é propagado na propaganda. Olha, temos um fone muito frágil para quebrar rápido. Eles não falam isso. Mas a ideia é justamente que quebre, você compre e fique comprando e aquela coisa toda. Ou que pague um preço mais elevado por algo com maior durabilidade, mas mesmo assim, tendência de ser uma durabilidade limitada. Então, veja, as coisas elas são criadas com essa finalidade, né? Com a intenção de perpetuar esse ciclo de consumo. Isso é certo? Isso é errado? Não sei. A questão é, qual que é a expectativa que você tem ao adquirir um produto ou um serviço? Esse é o grande ponto. Então, se você tem uma expectativa X, veja que isso é alimentado de volta, ou seja, retroalimentado por um pensamento, por uma imaginação, por um raciocínio. Exemplo, vou começar a treinar na academia para ficar com o shapeado, né? Ficar com o corpo ali shapeadão. Significa que você irá ficar shapeado se apenas pagar a mensalidade da academia? Não! Não é só pagar a mensalidade, você tem que ir lá e treinar. E não basta só treinar, tem que treinar direito, comer direito, fazer dietinha direito, dormir direito e tudo mais. E mesmo assim, não vai ficar gigante. E mesmo se, né, tomar o suquinho para ficar gigante, tem uma série de outros fatores de risco em relação à tua saúde. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que parece. Então, veja que essas expectativas, elas precisam estar alinhadas dentro da tua cabeça e não na cabeça de quem vende. É a tua cabeça que tem que estar alinhada. Se você pega e começa a usar como argumento, mas então a culpa é dos produtores, eles que deveriam fazer uma propaganda melhor. Não, está errado. Eles fazem a propaganda deles, você compra porque você quer. Ninguém te obrigou a comprar nada. Então, se você não alinha as suas expectativas, ou seja, se você não alinha os pensamentos que você alimenta com a sua energia, ok? Vou dizer de novo. Se você não alinha os pensamentos que você alimenta com a sua energia, como é que você alimenta os pensamentos? Passando o tempo pensando neles, entretendo os pensamentos, na forma de, por exemplo, você consumindo conteúdos alinhados a esses pensamentos. Eu vou dizer pela terceira vez, porque isso é extremamente importante. Se você não alinha os pensamentos que você energiza,
que você entrete, você tenderá a ficar no locus cognitivo externo, ou seja, tenderá a ficar falando assim, mas a culpa é dos outros, o sistema é que é o culpado. Mas também o fulano não fez aquilo, mas também isso, mas também aquilo. Sempre arrumando desculpinha e justificativa fora de você. Portanto, alinhe os pensamentos que você energiza para você alinhar suas crenças. Existe um outro conto aí, até relativamente famoso, né? Existia um jovem que ele tinha 2 lobos. Um lobo do bem, né? Aí você imagina o lobo do bem, a cor que você quiser, a pelugem que você quiser, o brilhinho nos olhos que você quiser, e o lobo do mal. Então ele tinha 2 lobos, que ele adotou quando eram pequenininhos, filhotinhos. Era, que fofinho e tudo mais, pegou e adotou. Depois ele ficou sabendo que um lobo era do bem e o outro lobo era do mal. E aí ele ficou bolado, porque os lobos começaram a crescer, e aí começaram a ficar um pouco ameaçadores. Os dois começaram a ficar ameaçadores. Começaram a ter ali as mandíbulas mais, né, proeminentes, os dentes mais afiados, aquela coisa toda. O cara ficou boladão. E aí ele se consultou com um guru na época lá, mestre dele. Ele chegou assim, chapa, parceirão, porque, né, naquela época tinha essa intimidade toda ali com líderes e mestres e tudo mais. Então ele falou, pô, meu chapa, negócio é o seguinte, meu parceirão, como é que rola essa parada aqui? Pô, adotei 2 lobos e um deles me foi dito que era do bem e outro que era do mal. E agora eles estão crescendo. E agora? Qual dos 2 lobos vai ganhar? Porque eles são iguais. E eu, né, penso que esse lobo do mal ele vai acabar comigo e acabar com tudo que eu gosto e tudo mais. E agora? E o lobo do bem, eu não sei se ele vai lutar contra mim ou contra o lobo do mal e por aí vai. Então, também não sei de nada. E aí, meu chapa, guruzão, pô, dá uma luz aí, brother. Foi exatamente assim, segundo o conto, a fábula que foi escrita, que o cara falou pro mestre. Aí o mestre respondeu para ele assim: meu jovem, né? Mais maturidade e tudo mais, ali falando de uma maneira um pouco mais, né? Veja só, você que, né, pegou esses 2 lobos para criar, tem uma lição aí escondida para você. Quem vai ganhar? Depende da tua escolha. Então você vai ganhar. O cara falou assim, como assim eu vou ganhar? Eu pensei que você fosse falar que um dos lobos ia ganhar. Ele falou, não, é você que vai ganhar. Ele, não entendi. Como assim eu que vou ganhar? O cara falou assim, sim, você vai ganhar em função da sua conduta, das suas escolhas. Os lobos estão atrelados a você. Se você escolher alimentar mais um lobo do que outro, esse lobo que você mais alimentar vai ganhar. Mas só ganhará como consequência das tuas escolhas. Então, no final das contas, você é o protagonista aí da tua história. Pegou esse chumbo aí para, né, lidar, então agora se vira. E aí, falando isso, o mestre se desmaterializou e saiu correndo. Depois de se desmaterializar ainda por cima. Aí o jovem ficou ali um tanto quanto atônito, perplexo, embasbacado, e depois o que ele fez? Não sei, porque a história terminou aí. Portanto, escolha você o lobo que você vai alimentar. E esse lobo é uma metáfora, obviamente, para o tipo e o teor dos pensamentos que você entrete na sua mente. Se o teor desses pensamentos que você entrete é mais para o lado do bem, e aí pensa bem como virtude, pensa no conceito de bem como conceito que se aproxima mais de logos, legal. Isso vai te levar mais a um caminho do bem. Se por outro lado, aquilo que você mais alimenta, os pensamentos que você mais entretém, são pensamentos mais egoístas, pensamentos mais autocentrados apenas, focados apenas em você, a tendência é que você caia no buraco sem fundo. Então, veja que se você está assistindo esse vídeo aqui, você está navegando ali nesse miolo, né, nesse meio termo ali entre os 2 extremos. E veja que a energia e formas de pensamento são neutras por definição. É o uso que você faz
dessas formas de pensamento. É a aplicação que você faz da sua energia que lhe conduz à riqueza ou à pobreza. É a aplicação dessa energia que alimenta o lobo do bem ou o lobo do mal. É a aplicação dessa energia que faz com que você tenha ali associações tanto sociais quanto mentais, emocionais, mais positivas ou mais negativas. E, portanto, é justamente os pensamentos que você energiza. Você tem um rol ali de vários pensamentos que você pode escolher energizar. Energizar é o quê, Carbonão? É direcionar a tua atenção para eles. É você depositar energia mental, energia espiritual, energia física naquela direção. Ou seja, focado para aquele objetivo. Se você tem um conceito que pode parecer empoderador e parecer ser legal, mas no fundo é egoísta, e você depositar as suas energias nesse contexto, nesse prisma, nesse construto de pensamento, você está depositando a sua energia nessa forma de pensamento. E a retribuição que você vai ter dessa forma de pensamento é o quê? Pensamentos associados a esse conceito que você escolheu depositar. Então você tem ali várias ofertas. Talvez no planeta Terra de hoje você tem mais ofertas de coisas negativas do que positivas. Talvez seja isso mesmo. Agora, não significa ausência total de coisas positivas. Portanto, escolha o que você vai depositar a sua energia. Escolha o que você vai, aonde você vai dedicar a sua energização, a sua atenção e o seu tempo. Porque é isso que vai te aproximar do seu destino. Seja esse destino apenas um destino de futilidade, vaidade e uma vida egoísta, uma vida ali inconsequente, uma vida insensata, ou uma vida virtuosa, uma vida onde você não apenas é abençoado, mas abençoa outras pessoas também, uma vida na qual você consegue multiplicar a riqueza que você recebe para outras pessoas. A escolha é sua. E, portanto, veja que, ao invés de falar para você assim, vai por esse caminho ou vai por aquele outro caminho, eu estou mostrando as duas portas para você. Você que escolhe a porta de Logos ou a porta ali do buraco sem fundo. Fica a seu critério. Mas saiba exatamente o que existe além da porta, para você fazer uma decisão coerente, uma decisão com pleno saber do que existe além da porta, além do limiar. Porque muitas vezes você vê uma porta bonitinha, né? E aí você tem uma série de outras fábulas infantis, né? Por exemplo, João e Maria e a famigerada Casa da Bruxa, que nada mais é do que uma fachada interessante, atrativa, mas dentro da casa é um ambiente péssimo. Por quê? Porque aquilo é obviamente uma isca. Então a porta pode ser uma isca. Você pode ter uma porta toda douradinha, bonitosa, e você vê além da porta o que você vê. Nossa, é tudo pirulitos gigantes ali, não é mesmo? Você pode ter ali uma estradinha de ouro, você pode ter ali riachos de ouro, mas você pode achar, nossa, super legal, mas você não sabe o que está fora do seu campo de visão. Aí você olha em outra porta, você vê um caminho mó estreitão, assim, difícil, um penhasco de um lado do outro lado, você vê ali umas condições áridas, mas aí você fica meio assim, mas você não sabe o que está fora do seu campo de visão. Você não sabe o que está além da sua vista. Portanto, essa tentativa é para fazer você ter consciência ou ciência de tudo aquilo que está além dessas duas portas para que você faça a sua melhor escolha, e aí depois é apenas reforçar com persistência, módulo 8, a decisão que você toma neste módulo aqui. Você vai sair deste módulo com uma decisão na sua mente e no seu coração. E aí é só uma questão de você direcionar essa decisão para frente e adiante. Beleza? Então você tem aqui impresciência, crédito, débito e tudo mais. E aqui o exemplo do fiador do credor, tá? Se você, vamos supor que você é um banco, só para ilustrar ainda mais essa questão de presciência. Se você soubesse quais os números da loteria você jogaria e ganharia, você ia jogar neles ou em outros? Você até pode me dizer assim, não, cara, eu ia jogar em outros, né, para ficar ali mais ou menos, ou de repente só na Loto Fácil, aquela coisa assim de ganhar um pouquinho, para não ficar sob os holofotes. Mas beleza, você ia usufruir do seu conhecimento do futuro.
Se você soubesse que o cara que você vai emprestar dinheiro não vai te devolver, você vai emprestar dinheiro pro cara mesmo assim? Chances são de que não. Vamos supor, um cara pede dinheiro para você e, de repente, você não sabe, mas o cara pode te dar um calote no futuro. Como é que você vai emprestar dinheiro para um cara que você já sabe que é caloteiro e que vai te dar um calote? Então, esses ajustes fazemos com base no quê? Nos conhecimentos que temos até agora. Então vamos supor que o cara tem fama de caloteiro. Não significa que ele vai dar um calote em você, mas ali você tende mais a achar que vai. Então você tenta prever o futuro, mas não consegue porque é impossível. Pelo menos para pessoas preverem o futuro. E aí você, no outro caso, você tenta acertar na loteria, ou você tenta acertar a pessoa que você vai, por exemplo, um exemplo menos dramático assim é um prospecto, um lead. Só que você tem uma lista de leads. Se você soubesse já, liga para esse que ele vai comprar. Você vai perder tempo ligando para quem não vai comprar? Você só vai ligar para quem vai comprar. Óbvio. Então, é você ter a ciência do futuro. Agora, o que acontece quando você, numa condição imperfeita, tem a ciência do futuro? Né, hipoteticamente falando, você não aprenderia com os erros. Então, os erros também têm uma função. Só que, e aí, mais um conceito para acrescentar nisso. Aprenda na primeira vez que você errar. É o bastante, não precisa errar 2 vezes no mesmo erro. Então, veja que se a sua crença é limitante, que seja apenas em uma única área da sua vida, uma única vez. E depois, pronto, já pode tirar a crença limitante do jogo. Por quê? Porque ela já não é mais útil para você. Porque você já entendeu a lição ou a missão da própria crença na sua vida. E tá bom, beleza, você já entendeu. Então, ela não precisa mais limitar as suas ações. Portanto, se você quer ter ali uma vida mais alinhada, né, com o acerto, erre pouco e escolha, para você errar pouco, escolha muito bem quais os pensamentos que você vai entreter. E isso é sim uma direta para você que fica vendo Netflix, fica vendo Instagram, sem rumo ali, que fica perdendo tempo com coisas fúteis e que não lhe agregam em nada. Isso está alimentando o quê? Crenças e formas de pensamento associadas justamente a ideias que têm lá no fundo a ver com realização de desejos, mas isso fica para o próximo vídeo. Nesse vídeo já foi uma avalanche de conteúdo e espero que você tenha aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje e vejo você no próximo vídeo.